Louvamos, pedimos seu perdão, a sua orientação, nos voltamos a Ele arrependidos e pedimos o seu amparo contra os males das nossas almas, os males das nossas ações. Aquele a quem Deus orienta jamais será desviado, e aquele a quem Deus desvia por não merecer jamais será orientado. E preste testemunho de que não há outra divindade além de Deus único, e que Muhammad é seu servo e mensageiro. Que as bênçãos e a paz de Deus estejam sobre ele, sobre seus familiares, seus companheiros, seus seguidores até o dia do juízo final. Ó aqueles que creram, temei a Deus tal qual deve ser temido, e não morrais senão como muçulmanos. Ó humanos, temei a vosso Senhor que vos criou do só ser, o qual criou sua companheira, e de ambos fez descender inumeráveis homens e mulheres. E temei a Deus em nome do qual existem os vossos direitos, e reverenciai o laço do parentesco, pois Deus é vosso observador. Ó aqueles que creram, temei a Deus e dizei palavras apropriadas. Ele alimentará suas ações, perdoará os seus pecados, e aquele que obedecer a Deus e a seus mensageiros terá logrado um magnífico benefício. Caros irmãos, sabei que os melhores dizeres são os dizeres do livro de Deus, e a melhor orientação é a orientação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. E o pior dos assuntos são as inovações na religião, e toda inovação na religião é um desvio, e todo desvio tem como destino final todo do inferno. Irmãos, dando continuidade aos culpas acerca da criança do Islã, vamos ver hoje como é que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ele se preocupou com a educação das crianças. Primeiro ponto fundamental, diz o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam: "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." A busca do conhecimento é uma obrigação que recai sobre cada muçulmano. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, nas primeiras batalhas, quando ele fez os prisioneiros de guerra, ele colocou como condição para libertar esses prisioneiros que cada um deles ensinasse 10 crianças, das crianças dos muçulmanos, dos filhos muçulmanos, a ler e a escrever. Então, para quê? Para que ela pudesse ter as portas e o início dela para poder se aprimorar na busca do conhecimento. Então, colocou como condição: quer ser liberta? Ensina 10 crianças muçulmanas a ler e a escrever. O Islã também se preocupou com o desenvolvimento da moral da criança, da conduta da criança, do comportamento. Uma vez o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ele pegou Anas, que era uma criança, colocou na garupa da sua montaria e saiu com ele andando. E no meio desse passeio, ele virou e deu uns conselhos para essa criança. E é de se observar que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ele sempre buscava os momentos em que a criança estava distraída, sem a pressão de ter uma obrigação, de estar para passar as recomendações mais importantes. Então ele disse o seguinte: "Ya bunayya, إذا قدرت أن تصبح وتمسي ليس بقلبك غش لأحد فافعل." ثم قال: "يا بني، وذلك من سنتي، ومن أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة." Ele virou para Anas e disse: "Anas, se você tiver condições de amanhecer e de anoitecer sem guardar nenhum tipo de rancor no seu coração, sem ter enganado ninguém, faça isso." E em seguida disse: "Isso é parte da minha sunna. E aquele que faz viver a minha sunna é porque me ama. E aquele que me ama estará comigo no paraíso." Então vejam bem, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam já começou a ensinar as crianças o quê? Não enganar, não guardar rancor no coração. E isso tem tamanha importância dentro do Islã, que uma vez o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam estava sentado junto com os companheiros e ele disse: "Vai aparecer daqui a pouco uma pessoa que é um dos moradores do paraíso." Vai aparecer uma pessoa que os companheiros não conheciam muito. Ele passou entrando na mesquita. No dia seguinte, o profeta estava sentado de novo com os companheiros e ele falou: "Vai aparecer agora uma pessoa que é um dos moradores do paraíso." Apareceu aquela mesma pessoa. No terceiro dia, ele falou a mesma coisa e apareceu aquela mesma pessoa. Um dos companheiros do profeta Muhammad ficou curioso: o que essa pessoa faz de tão especial, que faz com que o profeta afirmasse durante 3 dias consecutivos que ela é uma das pessoas que é moradora do paraíso? Ficou curioso e foi tentar descobrir o que ele fazia demais. Bateu na porta da casa dele e disse: "Olha, eu briguei com meu pai e comecei a voltar para casa agora. Você pode me hospedar na sua casa até a poeira baixar, porque depois eu vou encontrar com meu pai e acertar a minha relação com ele?" Cara, tá bom, fique à vontade. Aí entrou. Todos eles voltaram, fazia as orações no momento certo, as súplicas que ele tinha que fazer normalmente. Olhou à noite, levantou,
que todo mundo levando o último terço sem fazer nada demais. Aí no dia seguinte ele virou para o cara e falou: olha, na verdade eu não briguei com meu pai, só que durante 3 dias seguidos o profeta Muhammad afirmava que ia passar uma pessoa que era moradora do paraíso nas 3 vezes que você passou. E eu disse: por que você fazia demais? Para poder fazer o mesmo para merecer o paraíso. Aí ele falou: eu fiz o que você viu que eu faço normalmente, não faço nada mais que isso. Tirando isso, sempre que eu vou dormir, eu nunca guardo rancor de ninguém no meu coração. Eu perdoo todo mundo que tenha feito qualquer coisa de errado comigo. Aí o profeta Muhammad falou para aquela pessoa que era por isso, por causa dessa atitude, que ela merecia o paraíso. Então vejam bem, o profeta, desde quando a pessoa era criança, já começava a inserir esse tipo de ideia dentro da criança. Ensinava as crianças a não guardar, a guardar os segredos, a espalhar os segredos, que eram confiáveis, a questão da confiança, ser uma pessoa confiável. Uma vez, Abdullah Ja'far, ele disse o seguinte: o profeta Muhammad, novamente, uma montaria passeando comigo. Ele disse: olha, vou te contar um segredo, não conta esse segredo para ninguém. E contou o segredo. E Abdullah Ja'far falou que nunca relatou esse segredo que o profeta Muhammad falou para ele e para ninguém. E Anas, que também era criança uma vez, chegou tarde de casa. Aí a mãe dele falou: por que você se atrasou tanto para chegar em casa? Eu fui resolver uma questão que o profeta Muhammad. Aí ela falou: mas que questão é essa? É um segredo, eu não posso falar. O profeta me pediu o segredo. Ela chegou: então olha, não conte esse segredo do profeta para ninguém, guarde somente para você. E ele relata: não contei para minha mãe e para mais ninguém. Esse segredo está guardado comigo até hoje. Isso ele já é uma pessoa de idade. Então veja, o profeta desde pequeno já começava a educar as crianças, com a questão da boa conduta, da boa moral. O profeta Muhammad, ele incentivava as crianças desde pequenas a lutar pelos seus direitos, a exigir os seus direitos, e ter o poder e a capacidade de falar com as pessoas, exigir o que quer de direito. Não ser uma pessoa acanhada que se referisse a exigir os seus direitos. Uma vez, ele estava reunido com um grupo de pessoas, tinha uma pessoa idosa do seu lado esquerdo e uma criança do lado direito dele. E ele ia servir uma bebida, se não me engano era chá. Aí a sunna é que você sirva quem está à direita. Aí ele virou para essa criança que estava à direita dele e perguntou: você permite que eu sirva essa pessoa que é mais velha, que está do meu lado esquerdo? A criança virou para ele e falou: não, eu não abro mão do meu direito de receber em primeiro lugar. O profeta Muhammad foi e serviu a bebida primeiro para a criança e depois serviu para o restante. Veja, o profeta, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Instruir a criança. Mostrar o quê? Que ela tem o direito de ser consultada nesse momento, que é um direito dela. E incentiva ela ao quê? A falar, a expor a sua opinião. A criança chegou e não concordou com o pedido do profeta, não abria mão do seu direito. E o profeta o que fez? Reclamou? Do que criança mal educada? Não, porque era o direito dela. Foi lá, serviu a criança e depois serviu a pessoa que era mais idosa. Não só isso, ele ensinava desde cedo a criança a assumir as responsabilidades. Quando da migração de Meca para Medina, ele deixou o primo dele, Ali ibn Abi Talib, que tinha 6 anos de idade, na casa dele, tomando conta de todos os pertences que os incrédulos de Meca guardavam com o profeta Muhammad, e com a função de devolver a cada um o que lhe era de direito. Uma criança de 6 anos de idade, e Ali cumpriu com o seu papel da forma que deveria ser.